mas aí eles não vão ter mais oportunidade de matar. Eles estão ali cercados pelo exército de Israel. Mas aí a vida deles é preservada, é garantida, porque eles servem como testemunho. Quando eles são mandados de volta, pense, é que nem essa situação deles é semelhante a uma certas circunstâncias em que os sacerdotes mandaram soldados para prender a Jesus. E os soldados chegaram até Jesus, e Jesus pregando, ensinando, e os soldados voltam, eles perguntam onde está ele. Aí fala, nós nunca vimos alguém falar dessa maneira, alguém pregar dessa maneira. Então veja, é a situação na qual a graça de Deus foi tão sobremaneira derramada naquela circunstância, que o inimigo se viu desnorteado. Né? Existem muitas situações, muitas circunstâncias em que Deus traz confusão para os inimigos do povo de Deus. Ou até elimina, né? Elimina, exatamente. Muitas narrativas, por exemplo, de Davi. E Davi, ele era um homem, mesmo com seus defeitos, ele era um homem que tinha temor de Deus. Ele respeitava muito a ação de Deus. Ele orava a Deus antes de uma iniciativa. Se deve, se não deve tomar tal iniciativa. Ele respeita a autoridade de Deus. Assim sendo, o relacionamento que ele tem com Deus nesta área é muito profundo. E eu fiquei impressionado uma vez quando eu li que Davi ora a Deus e Deus fala que vai intervir na situação. E Deus fala para eles se posicionarem, mas ele vai passar como que uma tropa, mas o barulho da tropa, na verdade. O barulho da tropa vai passar por cima das copas das árvores. E os inimigos ouvem aquele barulho de milhares de carros, de cavalos, de marcha, e pensam, está vindo aí um exército que vai cobrir toda a terra. E aí os inimigos, naquele desespero, correndo, pegando armas, eles vão se ferindo, vão caindo, vão se machucando. Aí vê, o que Deus fez? O que Deus fez naquela situação? Mesmo sem a necessidade real de tropas humanas, Deus criou a situação de caos na mente das pessoas. Deus criou a situação de confusão, de pânico naquelas tropas. Exatamente. Então, existem muitas situações em que os inimigos são confundidos. Que eles teriam vitória certa contra nós. Mas eles são confundidos porque Deus quer dar livramento aos seus servos, aos seus servos. Você vai ver isso também no povo do Egito, né? Eu vi algumas imagens interessantes, alguns arqueólogos que investigando a região, tentando entender melhor como é que é esse negócio, né? Aí eles mostraram uma tal de uma praia de Nueiba. É o que a teoria mais forte do local de travessia. Aí mostrava a praia de Nueiba, aí mostrava Pirrairote de um lado e as montanhas. E o que acontece? A região é como uma falha no meio das montanhas. Aí você tem uma cadeia de montanhas aqui, você tem outra cadeia de montanhas aqui e aquela falha no meio das montanhas. Aí você tem o povo se espremendo para passar ali, para chegar numa pequena praia, tá certo? Onde vai ter a travessia do Mar Vermelho. Então, nesse povo aqui, você tem aqui a coluna atrás deles e limitando, porque os caras não iam pegar os carros e subir para as colinas. Não tinha condições, tinha que passar ali. E ali a barreira, né, que Deus criou entre eles e o povo de Deus. Para entender melhor essa situação. Aqui foi a mentira de Micaías. Ó. Nessa passagem, Micaías, o profeta, retrata Deus alistando... Isso aqui a gente já discutiu. O espírito de mentira na boca dos profetas. E aí onde entra toda aquela discussão sobre o âmbito da permissão de Deus. No âmbito da permissão de Deus, há situações da existência de pessoas que não servem a Deus, espíritos malignos que desobedeceram a Deus e que foram lançados dos céus, pecadores, né, que estão em flagrante desobediência a Deus, e mesmo com toda a desobediência, mesmo com toda a revolta contra Deus, mesmo com toda a blasfêmia contra Deus, a ação deles não afeta, não interfere nos planos perfeitos de Deus. Tanto que Deus às vezes usa as suas próprias ações malignas contra eles. Né? Às vezes se levanta e na sua ira ele fere o outro, mas era um outro alguém que também estava debaixo de punição. Aquela situação que eu descrevi para vocês. Do pai, né, que deveria ser morto, e os dois filhos. O que de fato queria matar e que na verdade estava em contradição com a lei de Deus. E aquele que não queria que seu pai morresse e que estava em acordo com a lei perfeita de Deus. A presuntiva mentira das parteiras hebreias também foi bem discutido já, tá ok? A situação na qual elas colocaram na balança, né? Colocaram na balança aí a vida dos inocentes, ou a ordem de um rei ímpio, e o rei ímpio, mesmo sendo permitido por Deus para trazer ordem social,
se ele se coloca contra a lei de Deus, ele é desautorizado, porque Deus é maior do que ele. Essa suposta mentira do Senhor Jesus na página 43. Olha que negócio terrível. Os críticos da Bíblia, aí onde entra a alta crítica textual, o ateísmo, essas pessoas que tentam descobrir pelo, em ovo. Os críticos da Bíblia às vezes apelam para esse texto tentando provar que o Senhor Jesus teria mentido. Essa é uma acusação grave, já que além de se tratar de uma mentira divinamente aprovada, teria sido contada pelo próprio Deus, na pessoa de seu filho, o que seria impossível. Qual é a mentira em questão? Os irmãos, segundo a carne de Jesus. A Igreja Católica nega que ele tem irmãos, diz que são primos, mas a Bíblia diz que são irmãos. Claro, são meio-irmãos, porque são irmãos, mesmo que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito no ventre de Maria, ele não foi gerado pela união de Maria com José, porque Maria era virgem. Então eles são meio-irmãos. Então, olha a situação aí. Eles perguntam, vais na festa? A grande festa que está tendo lá em Jerusalém, grande celebração. Ele afirma que não vai, mas não é, eu não vou em hipótese alguma. Eu nunca irei. De modo algum eu irei. Ele falou, não vou agora. Ah, mas você tem que ir, porque se você é o Messias, você tem que se mostrar em público. E é onde eles estavam falando isso com deboche. Era uma situação na qual eles estavam provocando. Houveram outras situações também, em que eles tentaram capturar Jesus quando ele estava pregando. Por quê? A pregação, os milagres, toda aquela operação maravilhosa em torno do Senhor Jesus Cristo, começava a despertar certos críticos, certos antagonistas. E o medo deles era esse. O medo dos fariseus, o medo dos saduceus, o medo dos romanos até. Então eles estavam começando a ficar um tanto receosos. Somente quando há a morte e depois a ressurreição de Cristo é que você vai ver alguns irmãos de Jesus participando agora como grandes homens de Deus. De fato se convertendo e entendendo quem era aquele homem. Que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Mas somente depois da sua ressurreição. Antes dela você vê Jesus tendo problemas dentro da sua própria casa. Então eles perguntam ali daquela forma, de uma forma debochada, se ele vai, porque se ele é o Messias, ele tem que se mostrar em público. Ele tem que ter visibilidade, tem que aparecer. E onde Jesus não diz que ele nunca irá, ou de modo algum ele irá. Ele diz que não vai neste momento. E aí eles vão para as celebrações, depois é que Jesus vai. No tempo dele, no momento dele. E quando ele vai, ele põe-se em pé no último dia e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas aí ele vai cumprir os seus propósitos em relação àquilo, e não aquilo que os seus irmãos entendiam que ele devia fazer. É como Jesus na situação de Caná, da Galileia, em que Maria tenta tomar a frente da situação e chega para Jesus dizer, não tem vinho. Tá, e daí? O convidado principal nem era Jesus, era Maria. E Jesus foi acompanhando, Aí a Maria diz para ele, não tem vinho. Qual é o objetivo dessa declaração? Se vira, dá um jeito, Faz aí alguma coisa. Milagroso. Aí Jesus coloca ela no lugar dela. É a mãe dele. Ele com certeza falou isso com muito respeito. Mas falou, mulher, que tenho eu contigo? Você tem ali a união entre 100% ou plenamente Deus e plenamente homem. Como homem, filho de Maria. Como homem, Jesus no alto da cruz, ele busca ali, entre aqueles que estão, ver que João está lá. E vê Maria, diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Olha o Jesus homem, se responsabilizando pela proteção de sua mãe, segundo a carne, depois da sua morte, quando expirar na cruz. Ela tem que estar debaixo da responsabilidade de alguém. E ele entrega ao seu discípulo amado. Filho, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, protege ela, guarda ela, dá a ela o que ela precisa. José certamente já tinha saído de cena. Os irmãos de Jesus, não sei qual é a situação deles. Então ele passa a guarda de Maria para João. Ou seja, proteja, guarda, leva para sua casa, cuida dela. E veja o Jesus homem, as suas responsabilidades. Veja o Jesus Deus. Mulher, que tenho eu contigo? Por quê? Ali não estava a mãe de Jesus, ali estava a mulher Maria diante de Deus, do verbo
divino, logos divino pré-encarnado, que estava ali, tá certo? E aí onde Maria percebe, aí ela chega para os outros e fala, fazei tudo quanto ele vos mandar, ou seja, ele vai operar, só que no tempo dele, da maneira dele. Ela se recolheu. Maria era serva de Deus, ela sabia as situações. Então ela falou, não, eu não tenho que intervir nesse negócio aqui. Jesus ele vai agir conforme ele entender que tem que agir, conforme é onde Jesus vem e traz, né? Tragam talhas, enchem de água, e aí quando eles vão até o mestre Sala para levar, no percurso, ali acontece o milagre. Aí quando ele prova, ali é o melhor vinho de maior pureza. O cara fica perplexo porque serviu primeiro, né, o ruim, o sangue de boi, para depois servir o melhor. Então é a situação na qual você tem também aqui a circunstância. Não foi no tempo que os irmãos dele queriam. Não foi no tempo que eles achavam que tinha que ser. Foi no tempo que Jesus entendia que tinha que ser. É onde ele diz, não vou. Não vou, não é nunca irei, mas sim, não vou agora. Não vou no momento que vocês querem que eu vá. A viagem para a aldeia de Emaús. Isso aqui é tranquilo. O que é isso aqui? O pessoal, quando eles querem tentar encontrar tentar encontrar alguma desculpa, eles buscam qualquer coisa. Então, veja, olha só no que eles colocaram atenção. Em vez de prestar atenção nas coisas extraordinárias da Bíblia, não. Eles vão tentar criar defeito. Veja, Jesus andando com os discípulos, tá? Com aqueles dois que estavam indo para Emaús, que estavam decepcionados com a vida. Não, agora acabou, ele foi crucificado, acabou a esperança de Israel. E o que Jesus faz em primeiro momento? Jesus faz de conta que ele é um estrangeiro. Por quê? É que nem o professor que pede para o aluno explicar uma coisa para ele. Explica para mim isso aqui. Ele é o professor, ele é formado, ele é bacharel, é pós-graduado, é doutor em literatura. Só que ele fala para o aluno, explica esse negócio aqui para mim. Não é porque ele precisa de uma explicação, mas porque o aluno precisa aprender a explicar. E explicando, ele aprende a matéria. Aí o professor dá a oportunidade ao aluno de se expressar da maneira melhor que ele puder. E aí vai costurando ali, pegando o que há de importante, o que há de correto, o que há de melhor, e vai valorizando para que ele possa chegar também. O professor faz uma ponte entre ele e o aluno, mas para isso ele desce ao nível do aluno. Ele fala na língua do aluno. Ele desce ao raciocínio para entender em que situação está o aluno, para a partir dali ele incentivá-lo e construir pontes entre ele e o conhecimento. Mas ele tem que ir ao nível do aluno. É onde Jesus vai ao nível daqueles dois lá. Eles estão decepcionados, eles estão tristes, né? Eles estão indo embora de Jerusalém. E aí Jesus faz de conta que ele não sabe de nada. Aí deixa eles falarem bastante. Eles falam, um monte de coisa lá e tal. E aí quando chega no local onde eles iam passar a noite, porque ninguém ficava perambulando a noite pelas estradas, você anda para São Paulo aqui, se você sair um pouquinho do centro, já é um breu o caminho, você quase não consegue andar. Imagina na Palestina, no tempo de Jesus, nem existia energia elétrica. Ok? Então, ninguém andava naqueles caminhos à noite. A não ser se fosse um destacamento de soldados, com achotes, né, com armas, aí tudo bem. Mas os caras iam ficar ali numa pousada, né, numa casa ali, para passar a noite. O que Jesus faz? Jesus faz de conta que está indo, que está seguindo adiante. É quando os caras, não, vem, passa a noite conosco, tal. Os caras convidam ele para estar ali. Agora, tudo aquilo, todo o caminho no qual Jesus fez de conta que não sabia daquele contexto, o contexto no qual ele é o personagem principal. E ele faz de conta para quê? Para deixar os caras falarem. E quando chega na casa, ele faz de conta que está indo. Por quê? Para que os caras de fato convidassem ele para estar ali. E tudo aquilo estava dentro de um âmbito pedagógico. Tudo aquilo era uma forma de tratar com aqueles dois discípulos. E aqueles dois discípulos, depois que Jesus parte o pão, e havia algo muito especial na forma como Jesus partiu o pão. Porque quando ele parte o pão, aqueles dois discípulos veem alguma coisa ali que era inegável. Que de fato mostrou para eles ser aquele homem que estava ali, era Jesus. No partir do pão. Ele parte o pão e eles percebem que era Jesus,
sai daquele lugar, se translada daquele lugar, some na frente deles. Voltando ainda lá nas bodas, Jesus falou que não seria assim na hora. Sim, exatamente. Mas mesmo assim ele foi lá E realizou o milagre. E aí o que acontece? A hora é exatamente a questão de saber quem está na prioridade disso aqui, quem está na frente, quem está na liderança. Nós sabemos que Deus pode tudo, Ele pode fazer tudo. Exatamente. Só que eu estou falando assim, especuladores podem pegar esse ponto. Pode, trabalha em cima disso, com certeza. Mas o principal não é do jeito e nem no tempo do ser humano, que no caso Maria e todos nós também, né? Que queremos que Deus haja. É que nem a pessoa vai orar e fala, Deus, faz assim, 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 assado, tal. E passa toda a diretriz para Deus. Exatamente. E aí onde você está fazendo uma oração equivocada. Tudo é Deus, tu está negando aqui mesmo, Deus. Imagina, eu penso assim, né? Às vezes eu meditando nessa parte aí. O plano de Deus, a agenda de Deus. De que as pessoas andavam em bando quando ia entardecendo. Então aí vem o noivo, ou seja, aí vem a comitiva. Aí eles vão passar para os lugares. Quem vai para a festa tem que estar pronto ali, para juntar na comitiva para chegar na casa. Quem perdeu, dormiu, passou, pronto, já entrou no breu lá, ninguém vê mais ninguém. A pessoa não acha mais. Interessante como era a cultura na época. Da né? cultura, questão cultural. Quem esperava era a noiva. Hoje, aqui não, quem espera é o noivo, né? Eles vão passando pelas casas, vão levando os convidados, que aí vai chegar na casa onde vai ter a festa. Aí a festa é uma semana de festa, não é uma festa não é festa de 1 hora, 2 horas, é uma semana de festas, né? Celebrações ali. Aí o povo tinha, né? Exatamente. Mas tava uma boiada. Judeu gosta de festa. Deus aprovou as supostas mentiras mencionadas ou não? Página 43. Ó. Em face dessa pergunta, mais uma vez os teólogos se dividem. Alguns afirmam que, em alguns casos, sim, mas em outros não. Já há outros que não admitem a aprovação de Deus em nenhum dos casos. Há pelo menos 2 categorias em que podemos situar os casos de mentira relatados na Bíblia. Primeiro, em alguns casos não haviam mentiras. E aí é onde entra essa próxima aqui, ó, que eu coloquei. Ó. Sim, esse versículo que eu quero ler antes. Ó. Eu vou ler aqui e eu vou ler esse versículo. Veja só. Há pelo menos 2 categorias em que podemos situar os casos de mentiras relatados na Bíblia. Primeiro, em alguns casos não haviam mentiras, mas apenas afirmações legítimas de parte da verdade. Ok? A informação era verdadeira, mas ela não era integral. Ela era parte da informação. A parte que cabia à pessoa que perguntou. Segundo, na maioria dos casos de mentiras óbvias, não há indicação de que Deus as tenha aprovado. Pelo contrário, geralmente houve algum tipo de julgamento. Nos casos que podem ser legitimamente chamados de falsificação divinamente aprovada, tais como a das parteiras em Êxodo 1, há um conflito inevitável com a lei moral maior. Somente quando há um conflito raro e inevitável com uma das leis morais maiores de Deus, é que ele suspende nosso dever para com a verdade. Mentiras justificáveis. Tem-se perguntado, é certo contar uma mentira para salvar uma vida? Ou deve sacrificar uma vida para salvar a verdade? Em face do suposto, há quem pensa que uma mentira proferida visando o bem-estar do enganado não pode ser condenada. Podemos aqui tomar como exemplo disso o caso dos pacientes terminais. Devemos contar toda a verdade para um paciente terminal ou devemos esconder-lhe a verdadeira situação do seu quadro clínico? Há casos em que os médicos recomendam não dizer a verdade para o paciente terminal, a fim de que ele não venha a entrar em desespero nos momentos finais. Portanto, lhe negando a verdade, ele terá uma morte menos sofrida. Se essa tese estiver certa, então a lei do amor pode ser aplicada até mesmo em certos casos em que envolverem a mentira. Então aí tem essa situação descrita por ele, em que nós temos que analisar a situação, o momento e o caso. E aí o texto que eu coloquei, ó, em Eclesiastes, ó, tudo isso vi nos dias de minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Esse texto de Eclesiastes é provocativo. É extremamente provocativo. Nós temos que ler
Eclesiastes, nós temos que ler Provérbios, é muito importante. A gente às vezes não dá o devido valor. E o Eclesiastes, né, o autor, o sábio, ele analisou essas questões que são tão complicadas. Asaf também analisou essa situação, de fato, ele coloca no Salmo. Então, quando ele coloca essas situações, ele nos faz amadurecer por nós analisarmos essas situações e conseguimos solidificar a nossa fé, apesar, né, dessas circunstâncias, apesar dessas situações. Né? Há um justo que perece na sua justiça. Ele continuou sendo justo, continuou sendo servo de Deus, e mesmo assim ele se foi, mesmo assim ele pereceu, mesmo assim ele morreu. E há um ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. O cara é ímpio, todo mundo gostaria que ele morresse, todo mundo gostaria que ele batesse as botas, e ele está lá firme e forte. Mas é porque Deus não tem o prazer na morte dele. Então, aí você tem a situação, por exemplo, na morte de um ímpio, qual é o destino final dele? Aí Deus está dando tempo para se arrepender, talvez. Tem também, Pedro fala isso aí. Uns dizem que a sua vinda é tardia, mas na verdade ele prolonga por amor, né, de tantas pessoas que podem se arrepender. Então tem essa situação também, na qual o ímpio, o destino final dele é o inferno. Então, o prolongamento de vida para ele são mais chances, são mais oportunidades, são mais situações. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, para que te destruirias a ti mesmo. Demasiadamente sábio, veja. Por que ele recomenda não tentar se aprofundar tanto nessa sabedoria? Não ir tão longe. Você tem, por exemplo, em outro lugar, dizendo que sabedoria enfada e canseira. Porque quando você vai tentar pensar especificamente em todos os casos e tentar achar em todos os casos uma justificativa plausível, você vai chegar à conclusão de que você não tem como justificar todos os casos. Você não consegue, você não tem capacidade mental para isso. Então o que acontece? Você tem que firmar a sua fé na única coisa sólida que existe no universo, que é Deus. E você pode se beneficiar da situação na qual Deus recomenda que você não julgue ninguém. Isso é maravilhoso, porque se eu tivesse a obrigação de julgar, certamente eu ia cometer muitos erros, muitos equívocos. Então, quando Deus diz para mim, através de Cristo, não julgueis, eu acho isso maravilhoso. Porque se eu tivesse que julgar, ia ser um problema muito grande. Porque o juízo pertence a Deus, e Deus tem o único que tem capacidade de olhar para todos os casos, para todas as especificidades e perceber qual é o correto juízo sobre elas. Não ser demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. A pessoa demasiadamente justa, ele não tem condições de perceber. Sim, dá para ele porque ele está com câncer terminal. Né? O médico pediu, o batimento cardíaco dele está irregular. Se você contar, ele vai ter uma aceleração e vai acabar morrendo. Aí fala, não o justo é justo, tem que ir lá e dizer, olha, tu tá com câncer e você está morrendo. Aí a pessoa... Ou seja, a justiça pode anular a misericórdia. Exatamente. Mas não tem necessidade de chegar e falar, deixa ele lá. Exatamente. Ele vai dar um remédio ali, vai dar certo. Quando você vê essa questão do demasiadamente justo, você olha para Cristo e vê, por exemplo, quando Cristo fala assim, ó, quando Cristo conta a parábola de que havia um senhor que plantou um campo, né? Plantou trigo, e aí vieram os inimigos de noite e plantaram o joio no meio. E aí os servos de manhã perguntaram, queres que arranque o joio? E o Senhor fala, não. Deixe que cresçam junto, porque não seja que arrancando o joio, leves também o trigo. Veja. Então, aí quem vai ter que julgar? Quem perguntou, viu. Veja, quem vai ter que julgar na hora de arrancar o joio? Quem está arrancando, né? Quem está lá manipulando. Aí é onde entra. Se é dado a você o direito de julgar, não, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, você vai cometer equívocos. Porque você vai querer julgar pelo seu padrão, pela sua régua. E muitas das vezes, aquilo que você vê como joio, não é. Exatamente, é trigo. É que ali está num processo de transformação. Deus está trabalhando na vida dela, tá certo? E ela tem alguns defeitos, mas ela está se quebrantando e está mudando. E você vai naquela hora e você quer arrancar. Porque você é demasiadamente justo.
atrapalhado, né? Ô, Júnior. Exatamente. Então analisa Nem só sabedoria, como riqueza. riqueza. Mas aí Deus deveria dar sabedoria, ó. No Sim, mas se Ele fosse- analisa. No padrão, Deus deu o que ele quis dar, né? Ele analisa. Eu ia pedir a Deus muita riqueza, né? Um exército poderoso. Ele disse, não, sabedoria tá bom. Vê, ele analisa isso e ele tem condições de chegar a essa conclusão. E aí, a gente quando olha para isso aqui é que nem uma janela que ele abriu para nós. Ele olha a situação, ele percebe e ele passa para nós todo o peso que ela tem. Né, Mas ele foi tão sábio também, Júlio, que depois de velho falou que como seria que tivesse curtido com a mulher da sua cidade. pois é. Ele fez tudo e com sabedoria acabou sendo tudo Como errado. Deus levantou Gente, ele é juízes. Deus. É isso aí. Aí você vê, o temor do Senhor é o princípio de toda As coisas. sabedoria. Então você vê, ele sabe, ele era, mas em algum momento ele perdeu o temor. Não Quando ele era perdeu o demasiado temor, da mente. Viu, gente? É. Quando Deus levantou os juízes, foi pro bem de uma nação. Acredito que Foi, a sabedoria foi. que Deus deu a Salomão, outras pessoas foram se beneficiando. exatamente, teve esse propósito de trazer esse benefício para muitas pessoas. Então a gente vai encerrar por aqui, que já é 10, já e tem ele foi passou. humilde Tá? demais que ele pediu, né? Então eu acho que eu mereci. Então a gente já Eu vai quero ir embora, eu preciso comer, senão eu... passar para a próxima já, tá? Então na próxima aula a gente pega aqui engano e segue adiante, tá ok? Nessas descrições aqui, tá ok? Encerrar por aqui, graças a Deus, tá bom.